Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa e poderosa presença. Dou glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na minha vida, na sua vida, e para sempre seja louvado, glorificado o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra, aleluia, em todo o universo, aleluia, glória a Deus, para sempre seja louvado, adorado, glorificado para a glória de Deus, amém? Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória do nome dele, e nós vamos estar dando glórias a Deus com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Vamos estar louvando o Senhor, aleluia, meditando na palavra do Senhor em Jeremias, no seu capítulo 32, versículo 38. Jeremias 32, 38, a palavra do Senhor diz assim: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui a resposta de Deus a Jeremias. Jeremias estava aqui falando com o Senhor, aleluia, e Deus, quando nós paramos para falar com o Senhor, para dialogar com o Senhor, Ele não nos deixa falando sozinhos, Ele nos ouve, aleluia, e Ele nos responde. E aqui Jeremias estava falando com Deus, conversando com o Senhor, pois o Senhor mandou Jeremias comprar um campo, aleluia, comprar uma terra, aleluia, que pertencia, aleluia, por direito a ele. E ele então procurou ali o seu tio e comprou essa terra, aleluia, comprou essa terra. Nesse tempo, aleluia, os babilônicos estavam cercando Jerusalém para tomar Jerusalém. Jerusalém estava cercada, aleluia, glória a Deus. Na lógica humana, é loucura comprar uma terra, aleluia, comprar um campo, sendo que ele será tomado, ele seria tomado, aleluia, a cidade seria tomada pelo rei Nabucodonosor. Mas o Senhor, através disso, ele queria mostrar, aleluia, para Jeremias, que a terra sim seria tomada pelos babilônicos, aleluia, glória a Deus, mas que o Senhor, ele iria restaurar ela, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui o Senhor falando com Jeremias, dando essa resposta para Jeremias, o porquê que Deus ia permitir Jerusalém ser tomada. O povo estava envolvido com idolatria, o povo estava vivendo em desobediência com o Senhor, o povo havia se afastado de Deus, aleluia, glória a Deus, e por isso o Senhor então iria permitir Jerusalém ser tomada pelos caldeus, ser tomada ali pelos babilônicos, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui o Senhor então falando com ele, que depois
vamos chamar, do castigo. Aleluia. Depois do castigo, o Senhor, ele iria restaurar a terra novamente. Aleluia. E fazer do povo, daquele povo rebelde, daquele povo que havia envolvido com idolatrias, daquele povo que tinha distanciado do Senhor, que tinha esquecido do Senhor, aleluia, daquele povo que estava vivendo em desobediência com o Senhor. Depois do castigo, o Senhor então, eles serão o meu povo. O Senhor ia tornar eles o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Eles serão o meu povo. E eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração. Aleluia. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho para eles seguirem. Qual que é esse caminho? Jesus, caminho, verdade e vida. Para que me temem. O povo havia perdido o temor a Deus. Aleluia. A falta de temor leva-nos a desobedecer ao Senhor. A falta de temor leva-nos a pecar contra o Senhor. Leva-nos a afastar do Senhor. Você que está afastado do Senhor, você que está pecando contra o Senhor, você que está praticando idolatrias, aleluia, você perdeu o temor a Deus. Você não teme a Deus, porque a pessoa que teme o Senhor, ela não se envolve com idolatria. A pessoa que teme ao Senhor, ela não desobedece ao Senhor. A pessoa que teme ao Senhor, ela não peca contra o Senhor. Aleluia. Ela resiste o pecado. O pecado vem mesmo, bater na nossa porta, nos afrontar, nos confrontar. Ele vem mesmo bater na nossa porta. Aleluia, glória a Deus. Querendo nos envolver e querendo nos levar a pecar contra o Senhor. Mas aquela pessoa que teme ao Senhor, ela resiste ao pecado. Ela foge de Satanás. Ela resiste a Satanás. E Satanás foge dela. Aleluia, glória a Deus. Esse povo aqui havia perdido o temor a Deus. Aleluia. Mas depois do castigo, aleluia, o Senhor ia trazer uma restauração tal sobre esse povo. Aleluia. Que o Senhor ia fazer eles tornar povo de Deus. Eles seriam povo de Deus novamente. Aleluia. O Senhor ia dar para eles um novo coração, coração convertido, coração quebrantado, contrito, coração arrependido. Aleluia. E o Senhor ia dar para eles um só caminho, pois existe só um caminho, que é Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Para que me temam, o povo ia passar a temer o Senhor. O Senhor ia dar tudo isso a eles. Um só coração, um só caminho, fazer deles povo de Deus, para que eles viessem temer ao Senhor todos os dias, aleluia, fazer o bem, aleluia, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Então, para o nosso bem, nós devemos temer o Senhor todos os dias. Aleluia. Temer o Senhor não é ter medo dele, não. Não precisa ter medo de Deus. Aleluia. Mas temer o Senhor é obedecer ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Temer ao Senhor é fugir do mal. Temer ao Senhor é resistir o pecado. É escolher não pecar, escolher a Deus, escolher obedecer. Aleluia. Todos os dias, não só hoje, mas todos os dias. Aleluia. Para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Então, para o nosso bem, para o meu bem, eu preciso temer ao Senhor, ter temor a Deus. E para o bem também dos meus filhos, eu preciso temer a Deus.
Você precisa temer a Deus, ter temor a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você precisa temer a Deus, ter temor a Deus para o seu bem, para que você viva bem. Aleluia. E também para o bem dos seus filhos. Olha, a responsabilidade é sua. Dos seus filhos estarem bem, dos seus filhos viverem bem. Responsabilidade é sua. Você precisa temer a Deus. Você deixou de temer a Deus? Por isso, aleluia, você não está bem. E os seus filhos também não estão bem. Porque você não está temendo a Deus. Quem teme a Deus, ora. Aleluia. Quem teme a Deus, busca a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem teme a Deus, aleluia, não anda por caminhos tortuosos. Aleluia, glória a Deus. Quem teme a Deus, vigia. Aleluia, glória a Deus. Quem teme a Deus, anda no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Aleluia. Isso você está fazendo bem para você, bem para sua alma. Aleluia. Bem para o seu corpo. Você está fazendo bem para sua casa em temer a Deus. Você está fazendo bem para os seus filhos em temer a Deus. A bondade de Deus, ela te segue todos os dias da sua vida. A bondade de Deus segue aqueles que temem a Deus. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Receba temor a Deus, você que perdeu. Você que perdeu o temor a Deus. Volte a temer a Deus. Em nome de Jesus, para o seu bem e para o bem dos seus filhos, para o bem da sua casa. Jesus Cristo te ama.